Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Ele foi chamado de Robin Hood Paisa, um homem que construiu quadras, entregou casas e conquistou o coração de comunidades inteiras. Mas por trás das obras sociais, havia um império sombrio. Como Pablo Escobar, um nome que marcou a história, passou de benfeitor a congressista e depois a um dos homens mais temidos do mundo. Neste vídeo, mergulhamos na ascensão meteórica, revelando os bastidores de um confronto épico contra o Estado colombiano. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho e clicar no botão de Hyper para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Agora, descubra a verdade por trás dessa história cheia de poder, traição e segredos. Bora pro vídeo. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Em 1982, um homem moldado nas sombras de um mundo à margem da lei invadiu o centro do poder na Colômbia. Ele não chegou com discrição ou intimidação. Pelo contrário, veio de terno, gravata e respaldado por votos. Pablo Emílio Escobar Gaviria conquistou um assento como suplente na Câmara dos Representantes. Com esse cargo, ele não apenas abriu as portas do Congresso, mas também cruzou a linha que o levaria à sua própria ruína. Ao tentar legitimar um império erguido na ilegalidade, cometeu seu maior erro, tornou-se visível. A política, que ele imaginava ser sua proteção, acabou se transformando em sua condenação. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Os primeiros passos de Pablo Escobar na esfera pública começaram com iniciativas sociais em comunidades carentes de Envigado e Medellín. Projetos como Civismo em Ação e Medellín Sem Favelas marcaram sua entrada no cenário local. Antes de seu nome ser associado a manchetes pesadas, Escobar já construía, de forma silenciosa, uma base de influência. Não era no Congresso ou nas elites do governo, mas nas ruas empoeiradas das periferias de Medellín e Envigado, onde o poder público raramente aparecia. Em 1979, ele lançou o programa Civismo em Ação. Organizou eventos aos domingos, plantando árvores, soltando animais silvestres e iluminando campos de futebol. Esses encontros, apelidados de 50 domingos, combinavam cuidado com o meio ambiente, esporte e carisma. Em cada evento, Escobar aparecia como o grande idealizador, o benfeitor, a figura central. A mensagem era clara. Enquanto outros faziam promessas, ele entregava resultados. As quadras iluminadas não eram apenas espaços para jogos, eram palcos de lealdade, lugares onde Escobar construía algo mais forte que um exército, uma base de apoio popular. Para dar peso a essas iniciativas, ele contou com a colaboração de seu tio, Hernando Gaviria Berrio, e usou o jornal Medellín Cívico para divulgar suas ações, pavimentando o caminho para suas ambições políticas. Realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Un saludo muy especial
para todos los deportistas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! No começo, as ações de Escobar pareciam, aos olhos de muitos, um gesto genuíno de ajuda às comunidades mais necessitadas. Mas, com o tempo, essas iniciativas ganharam contornos maiores e se transformaram na fundação de um movimento político com alcance local. Diversas fontes relatam que pessoas próximas e figuras influentes do meio o incentivaram a aproveitar sua popularidade e mergulhar de vez na política. O apoio que ele construiu nas ruas foi o trampolim para suas aspirações de poder. Un dirigente político muy importante le alcanzó a decir estas palabras: Pablo, usted, con el poder que tiene, y con la plata que tiene, y con la capacidad que tiene, usted puede ser presidente de este país. Foi somente quando Pablo Escobar passou a envolver ativamente as comunidades marginalizadas de Medellín que ele se consolidou como uma figura de peso no cenário de poder a longo prazo. Seus investimentos renderam ainda mais frutos quando ele se tornou um ícone carismático nas periferias da cidade. Nos bairros mais pobres, Pablo era visto como um benfeitor, alguém que não esquecia dos menos favorecidos. Essas comunidades se tornaram sua principal base de apoio quando os conflitos com o governo explodiram. Enquanto o Estado lutava para conquistar a confiança desses moradores, Escobar encontrava informações valiosas, abrigos seguros e jovens dispostos a seguir suas causas. Após conquistar os bairros com o programa Civismo em Ação, plantando árvores, iluminando quadras esportivas e distribuindo promessas, Pablo deu o próximo passo. Ele não queria apenas transformar os bairros, agora buscava afirmar seu nome dentro das instituições. ¿Cuál fue el gran problema? Cuando estos personajes advenedizos, emergentes, los mágicos les decían, ¿no? Empezaron a aparecer y a querer convertirse en parte de la élite establecida. Entre 1980 e 1981, Pablo Escobar solidificou sua influência em Envigado, contando com o apoio de grupos locais do Partido Liberal. Seu nome começou a ecoar pelas ruas, não como alguém ligado a atividades ilícitas, mas como um líder comunitário dedicado a causas sociais. Nesse período, ele se aproximou de Jairo Ortega Ramírez, um político liberal tradicional, conhecido em Antioquia por sua habilidade em mobilizar eleitores. Ortega liderava o movimento Renovação Liberal, que, inicialmente, tinha laços com o novo liberalismo de Luiz Carlos Galán. Com essas alianças, Escobar buscava subir degraus no cenário político, mas seu passado logo o alcançaria. Assim, ele se integrou formalmente ao movimento político, ocupando o segundo lugar na lista encabeçada por Jairo Ortega para a Câmara dos Representantes. O grupo declarou publicamente seu apoio, afirmando: "Apoiamos a candidatura de Pablo Escobar à Câmara por sua juventude, inteligência e compromisso com os mais necessitados. Ele desperta a inveja de políticos elitistas e conta com o apoio de liberais e conservadores do Magdalena Médio, sendo um verdadeiro defensor dessa região." Seu primeiro discurso político foi realizado no bairro La Paz, diante de 1.500 pessoas. A multidão o aclamou do início ao fim. Ele não falava como alguém do submundo, mas como um candidato legítimo, e o público o recebia como um deles. Em fevereiro de 1982, porém, Luiz Carlos Galán, em um evento no Parque Berril, rejeitou publicamente a chapa de Jairo Ortega e seu suplente, Escobar, questionando a origem de sua fortuna. Esse momento marcou um ponto de virada. Galán, sem saber, havia selado seu destino 7 anos antes. Ao seu lado, Rodrigo Lara Bonilla, companheiro no novo liberalismo e futuro ministro da Justiça, também se posicionou contra a influência de figuras controversas no Congresso. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El doctor Galán está en su campaña presidencial y es informado acerca de los apoyos y de los equipos políticos que conforman el grupo
de Jairo Ortega en Antioquia y que ahí está Pablo Escobar. Luis Carlos Galán lo había expulsado del neoliberalismo en una plaza pública en pleno Medellín. Entonces Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. Apesar dessa decisão, anunciada publicamente em um evento político no coração de Medellín, que acendeu a rivalidade entre o líder em ascensão e o representante liberal, um mês depois, uma aliança entre os movimentos Renovação Liberal e Alternativa Liberal, liderado pelo influente senador e ex-ministro Alberto Santofimio Botero, garantiu uma vaga na Câmara dos Representantes. Pela primeira vez, figuras ligadas a atividades controversas conquistaram acesso ao Congresso. Era um desafio aberto às instituições, algo que antes Carlos Leder já havia tentado com seu movimento latino e os infames Sábados Patrióticos, eventos em que distribuía dinheiro e mantimentos para conquistar apoio. Y esto se lo digo yo, Carlos Leder, y lo juro por Dios que así fue. As iniciativas de Pablo Escobar junto às comunidades locais deram frutos rapidamente com sua eleição para a Câmara dos Representantes, um marco que trouxe consequências significativas, incluindo a proteção da imunidade parlamentar. Enquanto isso, Alberto Santofimio Botero, senador de Tolima, líder carismático e veterano do Partido Liberal, comandava uma corrente influente dentro do partido, com potencial para se candidatar à presidência. Ele se apresentava como a voz das regiões, conectando as bases populares ao centro do poder. Para Escobar e Jairo Ortega, a proximidade com Santofimio ia além de uma simples aliança política. Era uma chance de consolidar sua presença no cenário nacional. Já para Santofimio, os novos congressistas de Antioquia representavam aliados estratégicos, com recursos e forte influência local. Nuestro movimiento, como le dije anteriormente, tiene programas sociales, cívicos, deportivos y ecológicos. Enquanto Pablo Escobar assumia seu lugar no Congresso como suplente de Jairo Ortega Ramírez, a questão da extradição começava a ganhar destaque na pauta judicial da Colômbia. Com a assinatura do tratado com os Estados Unidos, a possibilidade de cidadãos colombianos serem julgados em tribunais estrangeiros já era uma realidade legal. Embora o tema ainda não fosse amplamente debatido na política, para certos grupos, a extradição representava uma ameaça inaceitável. Ela significava não apenas deixar para trás a proteção do ambiente local na Colômbia, mas também enfrentar um sistema judicial que não podia ser influenciado por recursos, pressões ou favores. Era, em resumo, uma linha que esses grupos se recusavam a cruzar. A partir de sua posição no Congresso, Escobar começou a articular alianças, fortalecer laços e mapear quais políticos compartilhavam suas objeções ao tratado. Um discurso começou a ecoar em alguns círculos. Permitir a extradição de colombianos era uma afronta à soberania nacional. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. El artículo 2 del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a la extradición todos los delitos que sean punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia. Com esse discurso, Pablo Escobar buscava mais do que apenas influência. Ele queria criar uma barreira política para se proteger das acusações judiciais que, cedo ou tarde, se tornariam inevitáveis. A defesa da soberania nacional virou, assim, uma arma poderosa em sua retórica. Sob esse lema, ele construiu alianças estratégicas, apoiou eventos e promoveu discursos que reforçavam sua narrativa. Pedido que se someta la extradición de nacionales al referéndum del pueblo colombiano. O que ainda não era evidente para o grande público já começava a tomar forma como uma campanha discreta contra a colaboração judicial com os Estados Unidos. Nesse cenário, Pablo Escobar não se posicionava como alguém em fuga, mas como um congressista. Suas palavras eram recebidas não como uma admissão de culpa, mas como uma opinião política legítima. Essa ambiguidade serviu como sua primeira linha de defesa.
mas também marcou o início de sua exposição ao escrutínio público. Como suplente de Jairo Ortega e próximo de Alberto Santofimio Botero, Pablo Escobar embarcou para a Espanha em outubro de 1982, integrando uma delegação parlamentar colombiana. O objetivo da viagem era acompanhar a noite eleitoral e as celebrações pela vitória de Felipe González, recém-eleito presidente do governo espanhol. No dia 25 de outubro de 1982, um Boeing 747 da Avianca decolou de Bogotá rumo a Madrid, com escala em San Juan. Entre os passageiros estava Pablo Escobar, que na época ocupava o cargo de senador suplente na Colômbia. O jornalista colombiano Gonzalo Guillén, que também estava nesse voo, relatou anos depois que o encontro com Escobar revelou detalhes curiosos sobre a vida daquele homem, cuja reputação controversa ainda não era totalmente conhecida. Naquele momento, Guillén não sabia ao certo quem era Escobar. Apesar de já existirem investigações sobre suas atividades à margem da lei, ele se destacava com seu sotaque típico de Antioquia e um relógio de luxo, com mostradores duplos cravejados de diamantes, marcando os horários da Colômbia e da Espanha. A impressão que deixou em Guillén foi a de alguém excêntrico e marcante. Na noite de 28 de outubro de 1982, o Hotel Palace, em Madrid, tornou-se o centro das comemorações pela vitória socialista de Felipe González. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao hotel e nas proximidades do Congresso dos Deputados, numa festa que varou a madrugada. Na única foto conhecida dessa noite, Escobar aparece sentado a uma mesa no Hotel Palace, ao lado de políticos colombianos e um dos irmãos Dominguín, figuras lendárias do mundo das touradas na Espanha. En España estuvo detenido Jorge Luis Ochoa Vázquez con el jefe del cartel de Cali, don Gilberto Rodríguez Venezuela, porque nosotros antes de pelear con el cartel de Cali éramos amigos. Allí se unió el cartel de Cali y el cartel de Medellín y se reunieron 30 millones de dólares, que son 300 millones de dólares hoy en día. Se le pagó al gobierno de Felipe González y a la audiencia española, que es la Corte Suprema de Justicia de España. Y ellos dirimieron el conflicto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba pidiendo a los dos capos, del cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y Colombia lo estaba pidiendo, un juez corrupto de acá lo estaba pidiendo, pues coaccionados por la mafia y pagados. Se venden los españoles y envían a Colombia a estos dos capos. A delegação de congressistas retornou à Colômbia e pouco tempo depois, Jairo Ortega Ramírez passou a se ausentar de algumas sessões da Câmara dos Representantes. Isso abriu espaço para que seu suplente Pablo Escobar assumisse o assento em diversas ocasiões. Assim, Escobar realizou seu objetivo de mergulhar de cabeça no cenário político. Mal sabia ele que sua passagem pelo Congresso seria breve. Em 1983, a revista Semana já havia voltado os holofotes para ele, publicando um artigo intitulado Um Robin Hood Paisa. O apelido, que não partiu do próprio Escobar, parecia não estar nos seus planos, mas ele achou a comparação bastante intrigante. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Quem é esse tal de Dom Pablo, esse Robin Hood paisa, que desperta tanto entusiasmo entre tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, cujos rostos refletem uma centelha repentina de esperança? Pablo Escobar, dono de uma fortuna polêmica e de valor inestimável, foi o idealizador do Fórum contra a Extradição, que organizou por cerca de 3 anos. Muitos acreditam que quase nada no departamento de Antioquia acontece sem sua influência, direta ou indireta. Não há registros de alguém que tenha investido tanto financeiramente em campanhas políticas ou realizado obras comunitárias de tamanha escala como ele. A ascensão de Pablo Escobar no cenário nacional é um marco de grande impacto, cujas consequências ainda estão por vir. Era comum vê-lo nas comunidades, inaugurando quadras esportivas, entregando moradias e impulsionando projetos como Medellín Sem Favelas. Essas iniciativas garantiram um teto digno para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade ou deslocadas. Muitos que receberam esse apoio talvez não tenham se perguntado sobre a origem de tanto dinheiro. Mais tarde, entenderiam que aqueles recursos vinham de fontes controversas.
El mafioso se conmueve porque hay gente que vive entre la basura y dice les voy a construir un barrio y se alían con un cura o incluso con obispos y la plata donada por los narcotraficantes al obispo, de la noche a la mañana la plata sucia al pasar por la canasta de la limosna del obispo queda limpia y buena, y entonces construyen casitas para darles. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Em 1983, o Congresso da República da Colômbia deixou de ser apenas um espaço de debates e se transformou em um palco de confrontos diretos. De um lado, estava Rodrigo Lara Bonilla, agora ministro da Justiça. Do outro, Pablo Escobar Gaviria, congressista suplente, mas cada vez mais presente nas sessões oficiais. Lara exigiu uma investigação sobre a origem das fortunas de certos parlamentares, trazendo documentos, evidências e discursos contundentes. Para muitos, ele foi o primeiro alto funcionário a expor publicamente a influência corruptora de atividades ilícitas dentro das estruturas do Estado. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Os aliados de Pablo Escobar não perderam tempo e partiram para o contra-ataque. Durante um debate acalorado na Câmara sobre a origem de recursos suspeitos, eles surpreenderam ao lançar acusações contra Rodrigo Lara Bonilla. O ministro, perplexo, apenas ouvia. A polêmica girava em torno de duas alegações. A primeira apontava para um suposto cheque emitido por Evaristo Porras, uma figura conhecida por atividades controversas, que teria sido usado para financiar a campanha política de Lara Bonilla no Huila, sua terra natal. Hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque y hasta dónde llegó. A segunda acusação teve início em 20 de abril de 1983, dentro de um elevador do Hotel Hilton. Na ocasião, Evaristo Porras abordou Lara Bonilla com um gravador escondido no bolso, iniciando uma conversa sobre temas nacionais. A ação foi uma tentativa clara de desacreditar o ministro e desviar o foco de suas denúncias. Com esse cenário, Jairo Ortega e Ernesto Lucena partiram para o ataque contra Lara Bonilla, intensificando o confronto. Caminaba de una manera desesperada, estaba muy preocupado, lo vi muy transfigurado, como tal vez la imagen que di cuando estaba en el Congreso y se dio cabida a ese hecho del cheque. Sem rodeios, o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, usou sua posição para denunciar abertamente a influência de atividades ilícitas na política colombiana. Ele apontou nomes específicos e um deles era Pablo Escobar. Em resposta às acusações contra si, Lara também se defendeu, negando veementemente qualquer envolvimento com as alegações levantadas. Yo habría podido afirmar cualquier cosa para justificar la existencia del cheque. Habría podido decir que lo había recibido como pago de honorarios profesionales o por cualquier otro negocio. La verdad es que lo que he expresado desde mi declaración de la semana pasada. Se trata de una simple compraventa del doctor Roberto Bahamón en un negocio en el cual tenía participación mi familia. Lo que me impresionó fue ver a Rodrigo Lara muy tocado, porque obviamente a él, pues sí, aceptó ese cheque y le tendieron una celada y evidentemente era para fregarlo. Y eso a él lo marcó mucho, pero tal vez lo que más le marcó fue no solamente, no que lo dejara el gobierno, yo creo que el gobierno no, lo dejó el movimiento del nuevo liberalismo.
Luis Carlos Galán, en lugar de apoyarlo, nombró un tribunal me acuerdo, como un tribunal, para decidir si era o no ético o lícito lo que él había hecho. Y eso a él le molestó muchísimo. Y las relaciones se agriaron. Y eso me lo comentaba él a mí. Yo no sé si estuvo bien hecho de Luis Carlos Galán en hacer eso. Pero lo que sí era evidente es que en ese momento el que estaba metido en el problema de la lucha contra el narcotráfico era Rodrigo Lara. Luis Carlos Galán vendría después, pero en ese momento el que estaba poniendo el pecho era Rodrigo Lara. Y en ese momento él se quedó solo. Y esa era su gran tristeza. El ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Con conocimiento de causa se ha hecho lo que hemos hecho y estamos listos a afrontar lo que sea. Me encuentro frente a una violación a la ley de la cual he sido víctima. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Enquanto tentavam desviar a atenção do ministro da Justiça com acusações vagas, a imprensa também entrava em ação. Na edição de 25 de agosto de 1983, o jornal El Espectador publicou uma imagem reveladora, a ficha policial de Pablo Escobar, registrada em 1976, quando ele foi detido por atividades ligadas ao contrabando de coca. ¿Qué hizo Guillermo Cano? Nos puso a nosotros, a todos, en la tarea de ir a ese desordenado archivo del Espectador a buscar esa bendita foto. De pronto sale de ese archivo el jefe del judicial y la foto era precisamente el escapulario, o sea, la foto de Pablo Escobar con el número con el que se le había asignado el día que lo habían capturado. Aquela foto, publicada junto a uma matéria reveladora, quebrou o muro de silêncio e confirmou as denúncias que vinham sendo feitas. O congressista Pablo Escobar tinha, de fato, ligações comprovadas com atividades ilícitas. Diante da nação, Escobar ficou exposto, sem disfarces. Até então, sua imagem política, sustentada por ações sociais e um discurso carismático, começou a desmoronar sob o peso das evidências. No final de 1983, as revelações do Ministério da Justiça, combinadas com a pressão da opinião pública, forçaram o Congresso a agir. A Câmara dos Representantes retirou oficialmente o reconhecimento parlamentar de Escobar, cassando sua credencial como suplente, e com ela, a imunidade política que o protegia. Sem a proteção do cargo, a Procuradoria-Geral reabriu investigações contra ele. Os principais meios de comunicação, liderados pelo jornal El Espectador, intensificaram suas apurações, e a imagem de Escobar passou de líder cívico a uma figura associada ao submundo. Seu maior erro estava selado. Ao mesmo tempo, Rodrigo Lara Bonilla foi confirmado em seu cargo e recebeu o apoio do presidente Belisário Bettancourt. No entanto, com a notoriedade e o respaldo, veio também o perigo. Agora, ele se tornava um dos principais alvos de Pablo Escobar. No estamos resolviendo problemas regionales, sino que estamos tratando de saber la verdad sobre los manejos que se han hecho de los dineros del Congreso de la República. Foi então que veio o golpe mais impactante. Em março de 1984, uma operação conjunta entre a Procuradoria e a Polícia Nacional desmantelaram Tranquilândia,
o maior complexo de produção de substâncias ilícitas ligado ao grupo de Medellín. Escondido nas selvas do Caquetá, o local fabricava toneladas de material destinado aos mercados internacionais. Pela primeira vez, a ligação entre uma figura central e uma rede transnacional de atividades ilegais ficou exposta aos olhos do mundo. Hace ya bastante tiempo la fuerza pública ha venido reconstruyendo no solamente los archivos y prontuarios de los capos del tráfico de estupefacientes en Colombia, sino también detectando la existencia de laboratorios. ¿A quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez. Rodrigo Lara havia atingido o coração das operações ilícitas e, a partir daquele momento, seu destino estava traçado. Decir a Gonzalo Guillén, hace unos años mi tía, Rodrigo Lara Bonilla me dijo a la cara, a mí me va a asesinar la gente de los aviones y los empresarios paisas que están vinculados allá adentro. Nos primeiros meses de 1984, os ataques contra Rodrigo Lara Bonilla se tornaram constantes e organizados. Apesar das ameaças incessantes, o ministro se recusou a abandonar sua luta. No dia 30 de abril de 1984, enquanto se deslocava pelo norte de Bogotá, Lara Bonilla foi dado de baixa por sicários ligados à organização de Medellín. Sua eliminação foi muito mais do que um ato político. Marcou um ponto sem volta, desencadeando um conflito sem precedentes liderado por Pablo Escobar nos anos seguintes. O Novo Liberalismo, partido fundado por Luiz Carlos Galán, tinha como base combater diretamente a influência de atividades ilícitas na política. Essa postura levou Escobar a encabeçar um grupo que se autodenominava os Extraditáveis. O cerne da disputa era o Tratado de Extradição com os Estados Unidos, que, sob as novas diretrizes da disputa contra os grandes capos, representava uma ameaça real. Escobar já comandava um poder que ia além de subornos ou intimidações. Ele liderava uma rede de organizações que, além de atividades ilegais, haviam se tornado peças-chave na dinâmica de controle social. Qualquer ataque aos interesses dessas organizações provocava reações de diversos setores, tanto de grupos dominantes quanto de comunidades marginalizadas, que dependiam de seus recursos. Uma nova classe política havia surgido, sustentada por esses fundos, para competir por cargos públicos. Havia também comunidades que exigiam serviços e apoio em troca de votos, setores econômicos que dependiam do fluxo de capitais ilícitos para sobreviver no mercado, e principalmente comunidades em Medellín que viam em Escobar uma figura de inclusão, tanto material quanto simbólica. Quando Escobar escolheu confrontar o Estado em uma disputa aberta, os políticos que haviam se beneficiado de suas alianças se viram presos em um fogo cruzado. A eliminação de Lara Bonilla e as ameaças contra outros políticos ligados a Escobar revelaram uma verdade incômoda. No novo cenário, eles não conseguiam mais cumprir os acordos estabelecidos. La clase política colombiana es el ejemplo perfecto de la doble moral. Yo no sé del mundo, pero de Colombia sí es una cosa terrible. Entonces, claro, lo usaron y después se lavaron las manos. No tenemos nada que ver contigo, eres el peor enemigo de este país. Y lo que nadie se esperaba es que Escobar, si fuera capaz de enfrentarlos a todos de esa manera. A ambição de Pablo Escobar em desafiar o Estado e conquistar um reconhecimento social desproporcional abalou os equilíbrios de poder, a tal ponto que a maioria dos atores influentes acabou se voltando contra ele. Não era uma reação generalizada contra atividades ilícitas, mas sim uma ofensiva direcionada especificamente a Escobar, apesar da resistência inicial de alguns setores. Muitos dos grupos poderosos na sociedade colombiana não tinham grandes conflitos com figuras ligadas a práticas ilegais. Além de se beneficiarem dos fluxos financeiros dessas atividades, eles evitavam os custos e riscos de combatê-las. A união de diferentes setores contra Escobar não foi motivada por questões éticas. A verdadeira razão estava na ameaça que ele representava para grupos que, embora não hesitassem em fazer acordos, implícitos ou explícitos, com essas figuras, não estavam dispostos a abrir mão de sua influência. Escobar não foi derrotado apenas pelo jornal El Espectador
ou pelo novo liberalismo. Embora o trabalho de denúncia desses atores tenha sido crucial, a ofensiva definitiva contra ele ganhou força quando setores políticos, judiciais e policiais, que por anos toleraram ou ignoraram as atividades ilícitas, perceberam que seu próprio poder estava em jogo. Escobar deixou de ser alguém com quem podiam coexistir e se tornou uma ameaça direta à estabilidade das instituições. A maior prova de que o conflito não era contra as atividades ilícitas em geral, mas contra Escobar em particular, foram as alianças formadas com outras figuras controversas e grupos bélicos para finalmente derrotá-lo. Os grupos armados ligados aos irmãos Castanho não só assumiram o controle de territórios que antes pertenciam a Escobar, mas também iniciaram um processo de ampliação de influência por todo o país. Por fim, essa expansão seguiu uma estratégia de integração de milícias locais e organizações regionais menores, transformando-as em forças maiores e mais organizadas, como verdadeiros exércitos regionais. Salve família! E assim, a história de Pablo Escobar nos deixa com uma pergunta: até onde a ambição por poder pode levar alguém? De benfeitor das comunidades a uma figura que desafiou o Estado, sua trajetória mudou a Colômbia para sempre. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário abaixo, sua opinião importa. Se você curtiu esse mergulho na história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se um membro do canal. Clique no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.